Tô aqui em Contenda, no Paraná, perto da Araucária, né, na casa de uma amiga. Vim ontem pra cá, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Deixa eu ver como é que inverte a câmera aqui nesse novo formato, achei. Aqui, ó, lugarzinho bem sossegado, parece interior, ó. Muito gostoso. É um sítio aqui cheio das galinhas, dos bichinhos, muito gostoso. E vou fazer a leitura da palavra com vocês, né? Já acordamos cedo aqui, acordamos junto com os galos. Mas agora que deu um tempinho, já tomamos café, já conversamos. Agora vou sentar aqui e ler junto com vocês a palavra. Oi, Ana! Beijo, Ana, tudo bem? Muito gostoso, né? Ai, eu amo vida assim, gente. Parece que tudo é numa calmaria, né? Tudo parece tão tranquilo. Mas cada situação tem as suas dificuldades, né? Muito trabalho, pelo que eu vejo aqui. O pessoal aqui é do plantio de trigo, de batata. Aqui é a capital da batata. Estava escrito lá no portal da entrada da cidade, né? Então é uma vida tranquila, mas de muito trabalho também, né? Cada lugar tem as suas os desafios, né? Oi, bom dia para você que entrou aqui também, né? O perfil Sabonete. Saudade já de fazer sabonete, a gente tem que ir pra casa fazer sabonete. Ai, ai. Então hoje nós vamos começar na leitura de Romanos. Eu tô fascinada, eu amo demais o livro de Romanos, as instruções que Paulo, né? Que Deus através de Paulo tá dando ali para a igreja de Roma. Então tem muita riqueza nesse livro, muita instrução de como a gente viver a nossa vida, né? Beijo para vocês também, um ótimo dia. E vamos lá, acompanhando ali no capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu amor, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem da fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, não só os romanos, pense, a Roma naquela época era um domínio completo sobre todas as nações, tinha muita autoridade, muita tirania no meio do povo de Roma. E Paulo falando para eles, olha, vocês também foram eleitos, vocês também foram escolhidos para pertencerem a Jesus Cristo. E eles abriram seus ouvidos para receber a palavra que Paulo estava pregando, né? E ele deu toda essa instrução à igreja de Roma, e que serve para mim e para você também, né? A palavra, ela é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus, e ela é atual. A instrução da palavra de Deus é viva para mim e para você nos dias de hoje. Você vai ver como é muito contemporâneo tudo aquilo que Paulo ensina através desse livro de Romanos. E no versículo 7 diz assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, né? Olha, ele se surpreendendo com o crescimento da igreja de Roma, né? Deus, a quem anuncio, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, ele já havia pregado ali em Roma, né? Voltou e agora estava escrevendo para eles, né? Grato a Deus por tudo que Deus tinha feito no meio deles, né, pelo crescimento da fé no meio deles. No 11 ele diz, né, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isso é, para que eu
e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Então, por mais que a gente recebe a palavra do Evangelho, né? A gente crê pela fé e o Espírito Santo derrama os dons. A palavra fala que os dons eles vêm pela imposição das mãos e isso é muito interessante. Não precisa ser como eu já testemunhei e entendi da palavra de Deus. Essa imposição das mãos não precisa necessariamente uma pessoa que tem ali o dom de Deus vir e impor as mãos literalmente sobre a tua vida. Mas só por você estar no ambiente onde essa pessoa está, o fluir do Espírito Santo na vida dela é derramado sobre as nossas vidas também. E ali se multiplicam, se espalham os dons do Espírito. É muito lindo isso. E Paulo estava falando isso. Eu não vejo a hora de estar junto com vocês para compartilhar com vocês os dons que tenho recebido. Então, quanto mais a gente está em contato com o povo de Deus, mais os dons se multiplicam no nosso meio e a gente cresce na graça, na fé, no conhecimento de Deus. Isso é a palavra, é o Evangelho, né? No 13 ele fala assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Gentios ali, né, o povo que não conhecia a Deus da forma como o povo de Israel conhecia, né, do qual ele fazia parte também. Judeu, né, porque descendia da tribo de Judá, foram conhecidos, né, os judeus, a gente chama, né, o povo judeu, o povo de Israel, que Israel já já fala de todo o povo, né, de toda a descendência de Abraão, Jacó, Isaac, e Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, então o povo ficou conhecido como o povo de Israel, a descendência direta ali de Abraão. E judeu por conta da tribo de Judá, a qual Davi e Jesus Cristo pertenciam por descendência, né? Então é o mesmo povo que foi separado por Deus ali para conhecer a palavra de Deus e a presença de Deus de uma forma grande, como nós não tivemos a oportunidade de vivenciar ali desde a nossa criação, né? Mas que Deus separou esse povo para se revelar a Ele, como a gente conhece a história hoje, para que esse povo manifestasse a Deus, manifestasse a presença e a conhecimento de Deus a todas as nações. Esse foi o propósito do Senhor. Deus falou lá para Abraão, separou ele, tirou ele do meio da parentela dele e falou: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a intenção de Deus nunca foi abençoar um único povo, mas por meio deles abençoar a todas as nações. E hoje a gente conhece a palavra da verdade por conta da manifestação de Deus na vida do povo de Israel. No 14, vamos ler novamente, né? Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então não é pela nossa herança, né, direta ou indireta do povo de Deus, mas é por aquilo que a gente crê. Então a todos, ele falou ali primeiro ao judeu e depois ao grego. Então o Evangelho, a palavra veio primeiro ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus, e por meio deles espalhado para todas as nações. No 18, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Dizendo que tudo aquilo que Deus criou manifesta a grandeza dele. Então nós já somos injustos, culpados por conta disso, da gente não reconhecer essa grandeza de Deus na criação que ele mesmo já fez, né? Tantas pessoas que
ainda não conseguem conceber Deus no meio de tanta grandeza, né? De tudo aquilo que Ele criou. Então, Ele falou assim, para isso não tem desculpa, né? Nós temos à nossa volta infinitas provas, né? De que Deus é Deus, de que Deus existe. Então, ninguém é inocente diante da impiedade, né? No 21, ó, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem natural, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Falando do povo pagão, né, que não reconheceram a grandeza de Deus e acabaram se colocando outras coisas como Deus no coração deles, a idolatria, né? E não é só para imagens de escultura, como a palavra está dizendo aqui, mas tudo aquilo que a gente coloca Deus no lugar de Deus é uma idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, às vezes o nosso trabalho, às vezes alguém, alguma pessoa, né? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Por isso Deus o entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo, do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, falando de pessoas que desviaram totalmente da sua identidade, daquilo que Deus as criou para ser, né? Deus nos criou para ser, para ter comunhão com Ele. Foi assim que Deus fez desde o início, lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. E quando o homem escolhe viver afastado de Deus, da comunhão com Deus, ele se coloca como primeiro lugar na vida dele as próprias paixões, as carnalidades, aquilo que traz prazer e satisfação para ele, né? E não se importa com aquilo que é certo, com aquilo que é reto, e em viver o propósito que Deus tem para a vida dele. Porque quando a gente escolhe viver a vida que Deus tem para nós, automaticamente a gente tem que renunciar a outras coisas. E é assim, para escolher algo que vai realmente trazer alegria e felicidade para as nossas almas. E nem sempre é o caminho que a gente conhece ou aquilo que a gente imagina que seja o melhor para nós, né? A Bíblia diz lá em Isaías que a vontade de que os caminhos do Senhor são muito maiores, mais altos do que os nossos caminhos. Então nem sempre a gente compreende o agir de Deus e o que Deus está fazendo no nosso meio, mas a confiança e a fé nele faz a gente crer naquilo que a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por mais que a gente não entenda o agir do Senhor e abdique de algumas coisas que a gente quer para viver aquilo que Deus quer para nós, a fé nos faz ter essa certeza de que todas as dificuldades e as circunstâncias que a gente passar vão cooperar para o nosso bem e que Deus está nos direcionando a uma vontade dele perfeita para nossas vidas, porque ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Nós não conhecemos totalmente o nosso coração, a gente não sabe nem aquilo que realmente nos traz alegria e felicidade, mas Deus te conhece.
Ele sabe aquilo que vai ser o melhor para você. Então confia, entrega a tua vida na mão dele, deixa ele conduzir os teus passos. Abdique daquilo que não vai te trazer alegria lá no futuro, né? Deus sabe o que é isso. Às vezes Deus tira da nossa vida algumas coisas, a gente se esperneia e chora, né? Ah, mas eu queria tanto. Mas Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe principalmente no que vai dar aquela escolha que você está fazendo. E por amor, Ele tira isso da tua vida para que você viva a perfeita vontade dEle e seja verdadeiramente feliz, né? Deus é amor, Deus é lindo e Ele te ama. E quando a gente entende isso de todo o nosso coração, a gente descansa nele, né? E deixa ele fazer, deixa quem conhece todas as coisas mover aquilo que a gente não conhece. E acabou. Eu achei que ainda tinha mais um trecho do capítulo 1, então a gente fica por aqui mesmo hoje, né? Amanhã, se Deus quiser, a gente continua lendo aí o capítulo 2. Não sei, vou fazendo de acordo com o que Deus vai tocando, né? Tô aqui eu online, ao vivo de novo. Quando houver a necessidade, faço gravado, faço ao vivo, online. O importante é que você tire esse tempo com Deus todos os dias. Releia essa trecho do capítulo 1, amanhã a gente vai ler o capítulo 2, já leia de antemão, se Deus colocar aí no teu coração, né? E vamos entrando em contato com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos transformando dia após dia. Quanto mais a gente substitui as nossas vontades, as nossas verdades pela verdade da palavra de Deus, mais a gente se aproxima da vontade dele perfeita para nós, né? Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então quando a gente se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, conduzir os nossos próprios pensamentos, aquilo que é a vontade perfeita dele, a gente é mais feliz. Paulo mesmo instruiu, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fé, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então a gente precisa se deixar moldar pela palavra de Deus, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe grandemente seu dia, sua semana, que seja uma semana extraordinária e até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo, tá bom? Beijo grande, gente. Até!